Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sala dos Professores. E esse tema de hoje é bastante recorrente, porque a incidência de casos tem aumentado bastante, que se trata da fala tardia, de crianças com fala tardia. Esse é um tema que preocupa muito não só os familiares, mas também educadores, profissionais, todos imbuídos de formas de contribuir. Né? Como contribuir? O que fazer? E justamente numa época em que nós temos acesso a tantas informações, é um momento em que também não sabemos o que fazer com todo esse acervo. É o paradoxo mesmo do excesso de informações. São perguntas que pairam no ar como, bom, cada criança tem seu tempo de desenvolvimento, então temos que esperar. Ou ele não fala, mas ele entende tudo, então está tudo bem. Ou ainda, quando é o momento de procurar a ajuda de um profissional da área? Para responder essas e outras perguntas a respeito do tema atrasos de fala, como ajudar, trouxemos aqui uma convidada para lá de especial. Não é isso, Bel? É isso mesmo. Olá a todos os ouvintes, é sempre uma alegria estar aqui com vocês para mais um episódio da Sala dos Professores. E hoje, né, dando continuidade à nossa conversa, como a Flávia já disse, nós temos uma convidada muito especial e vamos apresentá-las a vocês. A fonoaudióloga Ednilze Belucci, certo? Ednizes. 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 Ednizes Belucci. Olha lá, já vou fazer exercício de fono. É isso aí. Teoria e prática. Ela é fonoaudióloga pela USP e mestre em linguística pela Universidade de Brasília, com grande experiência em intervenção precoce no autismo e na reabilitação de transtornos da fala e da linguagem em crianças. Possui formação importantes métodos de referência, como ESDM, Modelo Dever de Intervenção Precoce, voltado ao desenvolvimento de crianças com autismo, PROPOT, né? Abordagem de intervenção em fala e linguagem, que trabalha a produção da fala por meio de estímulos táteis e motores. Isso. E o ADOS, protocolo internacionalmente reconhecido para o diagnóstico de autismo. Além disso, a Ednizes, certinho agora, né, tem vasta atuação em treinamento parental, supervisão clínica e formação de profissionais em todo o Brasil. Ednizes, seja muito bem-vinda, viu? Estamos muito contentes de trazê-la nessa nossa conversa. E vamos começar. Os atrasos da fala, né? Realmente eles têm aumentado, esse atraso de linguagem, da fala? Tudo indica que sim. A gente tem alguns dados na literatura apontando para esse aumento. E a gente tem um contexto socioambiental, né, de hipertecnologia que contribui também para esse atraso. Então, muito possivelmente, a gente tenha fatores neurobiológicos atuando nisso, né? A gente sabe que os atrasos de fala e de linguagem, a gente vai distinguir depois para o pessoal entender o que é um atraso de fala, o que é um atraso de linguagem, que se manifestam da mesma forma, mas são coisas diferentes. A gente tem uma condição que é genética, epigenética, né? Que é muito influenciada por fatores ambientais. Tanto fatores ambientais diretamente atuando na criança, né? No período de desenvolvimento, quanto fatores ambientais atuando sobre a mãe na gestação, de modo especial. Né? Assim como no TEA, no TDAH, a gente sabe que alguns fatores ambientais são importantes para esse aumento da incidência. Então, as questões específicas de linguagem talvez sigam por esse mesmo caminho. Né? Uma seara ainda com bastantes estudos para esclarecer ainda mais, mas a gente tem sim crianças com mais dificuldades de comunicação hoje em dia. Um dos fatores importantes atuando sobre isso é a exposição excessiva à tecnologia. É isso mesmo. Que é algo que a gente vai abordar também. A gente vai falar sobre, né?
Como você pontuou que vai diferenciar atrasos de fala e atrasos de linguagem, se você puder fazer isso de Vamos lá. início, acho que aí já dá o tom da Perfeito. nossa conversa. Vamos lá, então. Dentro da linguística, que é essa ciência que estuda a fala, que estuda a linguagem, que estuda como é que essas coisas, a língua, né? Então a gente distingue língua, linguagem e fala, né? A gente começaria falando de comunicação, né? A comunicação é essa capacidade que eu tenho de emitir uma informação, do receptor receber a informação que eu estou transmitindo e a compreensão acontecer. Então, eu preciso desses 3 elementos: um emissor, um receptor, um código comum entre eles e essa compreensão. Esse código comum, em algumas situações, pode ser a língua, né? Eu posso falar de comunicação gestual, eu posso falar de comunicação por meio de figuras, eu posso falar da comunicação verbal oral, que é quando a gente tem uma língua, né? Como código comum. Então, se eu tiver 2 pessoas tentando uma comunicação com uma língua que é estranha para um dos dois, a comunicação não acontece. O que é importante? Eu posso ter fala e não ter comunicação. Sim. Isso parece estranho, né? Assim, como assim? Mas a gente tem crianças, por exemplo, autistas que falam, são aquelas crianças que têm a ecolalia, aquela capacidade de repetição, Sim. que até impressiona às vezes pela precisão de como eles repetem, mas que não se comunicam. Então, tem crianças, às vezes, totalmente fluentes na fala, sem dificuldades na produção de fala, mas que não conseguem pedir o que quer, dizer o que está sentindo, ou pedir para ir ao banheiro, por exemplo. Então, pode haver fala e não haver comunicação. Pode haver comunicação e não haver fala, né? Comunicação gestual, por meio da escrita, por meio de sinais, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. O objetivo final é a comunicação funcional e efetiva e autônoma. Para que isso aconteça, a gente depende de haver uma linguagem desenvolvida. Tá? Então, traduzindo de um jeito muito leigo, muito acessível, a linguagem é como se fosse o que mora aqui, certo? E a fala é essa execução física da linguagem. Então, dentro da linguagem, a gente divide de forma mais didática a linguagem em vários subsistemas, que a gente chama de subsistemas linguísticos, e os 4 principais são o sistema fonético-fonológico, que se refere à produção dos sons da fala, e esse armazenamento desses sons, como é que a gente organiza esses sons na cadeia de fala. A gente tem também o sistema semântico-lexical, que é o sistema do vocabulário. Quais são as ideias que eu conheço, as palavras que eu entendo, os conceitos que eu consigo manejar e compreender. Eu tenho depois o sistema morfossintático, que é a gramática, que é como é que eu penso as palavras, como é que elas se modificam, como é que eu combino essas palavras na cadeia de frases. E por último, eu tenho o sistema pragmático, que é relacionado ao uso. Qual que é a função da comunicação? O que eu quero produzir no outro quando eu estou falando? Eu quero contar uma história? Eu quero transmitir uma informação? Eu quero fazer uma pergunta? Eu quero convencer o outro do meu ponto de vista? Eu quero fazer um pedido? Satisfazer uma necessidade? Então, tudo isso faz parte da pragmática. Além de outras coisas como, por exemplo, as regras conversacionais, eu saber esperar a minha hora de falar, eu saber introduzir, contextualizar minha fala para que o outro compreenda. Então, tudo isso faz parte desse sistema pragmático. Quando a gente tem uma criança com um atraso especificamente de fala, significa que todos os outros 3 subsistemas estão ok, preservados, e a única dificuldade dessa criança é a execução motora da fala. Aqui entram os transtornos motores de fala, a tão famosa apraxia de fala, que é um transtorno bastante raro, inclusive, apesar de se falar muito dela. Mas tá na moda, mas ela é um transtorno bastante raro. A gente tem outros transtornos motores da fala mais frequentes, né? Então, a gente tem atraso motor de fala, a gente tem a disartria infantil, que são transtornos até mais recorrentes, mais frequentes do que a apraxia. E a própria apraxia de fala. Então, esses transtornos são transtornos que dificultam a execução motora. Então, essa criança normalmente, de fato, entende tudo que ela está ouvindo,
ela consegue organizar as ideias na cadeia de fala, ela tem um vocabulário receptivo amplo, rico, ela só não consegue produzir os sons, certo? Porque há uma área específica no cérebro de planejamento motor que não está funcionando bem, que não está se conectando bem com o resto. Agora, eu tenho uma incidência bem maior de problemas de linguagem. Então, eu tenho crianças que têm atrasos em todos esses subsistemas. Então, eu vou ter crianças que vão ter dificuldades na organização dos sons, que a gente chamaria dos transtornos fonológicos. Ela até consegue execução, mas como é que ela combina esses sons? É meio bagunçado. Eu vou ter crianças com transtornos mais amplos da linguagem, que aí eu vou ter dificuldade na estruturação frasal. Eu vou ter dificuldade, por exemplo, dela conseguir estruturar uma narrativa. Ela vai ter dificuldade na aquisição do vocabulário, então ela vai ter um vocabulário mais restrito. Essas crianças muitas vezes também têm dificuldades na comunicação receptiva, então mesmo ouvindo bem, elas podem ter dificuldade de compreensão. Então a gente tem vários outros aspectos que também aparecem alterados quando a gente está falando de um transtorno de linguagem. Tá? Então, problemas de fala especificamente, só na expressão. Problemas de linguagem mais amplos podem afetar todos esses outros subsistemas aí linguísticos. Perfeito, né? Super importante, né? Demais. Porque enquanto a gente tem um público grande de professores e de pais também, né? Então, essa diferenciação, não colocar tudo junto, né? Isso é muito importante para você, além de observar o seu aluno ou o seu filho, você ter mecanismos para poder ajudar, né? E um ponto muito importante é que os atrasos de fala, na maior parte das vezes, não repercutem na aquisição da escrita. Então, se eu tenho um atraso exclusivamente de fala, muitas vezes a criança não vai ter dificuldade na escrita. Então, olha que importante, né? O de linguagem obrigatoriamente repercute na aquisição da escrita. Por quê? Porque tanto a fala quanto a escrita são expressões da linguagem. São expressões distintas. Exatamente. É como se eu falasse que elas são equivalentes, né? Então, eu desenvolvo a linguagem e eu expresso essa linguagem por meio da fala ou por meio da escrita. Entendi. Então, se a dificuldade é de linguagem, aí eu vou ter dificuldades também na escrita. Isso vai mudar uma das perguntas que a gente tem aqui para você. Depois da aulinha, vai mudar. Uma aula e tanto, né? Bom, antes de fazer a próxima pergunta, queria contar para vocês um pouquinho como eu conheci Diniz, né? Eu apresentei para Isabel, enfim, né? Quando esse universo do autismo me abduziu, porque foi bem isso que aconteceu, né? Eu fui abduzida. Eu precisava de referências, eu precisava estudar, porque até então eu tinha uma linha de trabalho muito mais psicanalítica, enfim, dentro da psicologia. E aí, uma das fonoaudiólogas da Clínica Maiôtica me indicou o Instituto Farol, que foi onde eu conheci a Ednizes. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu cheguei lá. Primeiro, o Ri até lembra dessa história. Como que a gente vai para um congresso? De saltinho, Sim. com pastinha, né? Então eu cheguei lá Toda assim, patricinha. vou vir aqui tomar notas. E aí me falaram, não, as aulas são práticas. Você vai para o chão com a criança. Não, até aí tudo bem, eu iria para o chão, só que eu só não estava preparada para ir para o chão com a criança. Aí naquele dia à noite a gente teve que correr para o shopping para comprar calça leg, meinha, porque eu não tinha levado nada disso. Eu sentei de saia, com a perninha assim de lado. Né? Toda psicanalista. Exatamente. Né? Aí vai virar terapeuta infantil. Exato. Aí houve a formação que foi fantástica, foi uma quebra de paradigmas importantíssima, enfim, mas não é isso exatamente que eu queria contar para vocês. Aí no segundo momento tinha a supervisora,
e a supervisora era a Ednice. Foi assim que eu a conheci. E ela apresentou para mim, para aquele grupo, todo esse conceito do autismo e da abordagem de uma maneira tão respeitosa que eu pensei, nossa, eu preciso levar essa mulher para onde eu for. Ela é muito boa. Se apaixonou. Foi Amor à primeira vista. Foi exatamente assim, né? A maneira como você trata a sua área e a interligação das áreas, enfim. E aí, depois disso, nós fizemos outras coisas juntas, e hoje, então, te receber é uma felicidade. Para mim também. Eu sei que você é muitíssimo ocupada. Quando a gente falou com ela no primeiro semestre, ela estava no Nordeste. Estava no Nordeste. Ela viaja o Brasil todo com formação, enfim, mas hoje, felizmente, você está aqui. Que bom, né? Que bom. Para todos nós, né? Porque aprender sempre é bom, né? E essa área é fascinante mesmo, né? Eu sou suspeita. Suspeita, né? É que a gente, como trabalha com, assim, educação e todas as áreas que envolvem a educação, a gente se apaixona por todas elas, não tem como, né? Não tem. E tem assim, a gente tem aquela vontade de aprender mais. E eu acho isso fundamental, Flávia, eu ouvi falar isso muitas vezes nas formações, nas supervisões, né? É muito comum que as pessoas procurem, às vezes, o fonoaudiólogo, especialmente quando a gente está falando de um transtorno mais amplo do desenvolvimento. Quando a gente está falando de um transtorno específico de fala, ou específico de linguagem, de fato, muitas vezes o profissional mais importante desse processo é o fonoaudiólogo, para o desenvolvimento da fala. Contudo, quando a gente tem essa dificuldade de comunicação dentro de um quadro mais amplo, que é o mais frequente, eu costumo dizer que assim, não dá pra gente tratar a fala como se fosse a unha do dedinho mindinho da mão esquerda. Porque a gente não vai conseguir desenvolver fala se a gente pensar assim. Porque a fala é produto do desenvolvimento global. Então, a gente já tem muitas evidências científicas de que há uma relação direta entre desenvolvimento motor e o desenvolvimento de linguagem e de fala. Que a aquisição do repertório lexical, do vocabulário, por exemplo, depende de aspectos de processamento sensorial, de integração sensorial. Então, a gente não tem como pensar a fala como um mecanismo específico dissociado de todo o resto, né? Então, conhecer o desenvolvimento infantil de forma mais ampla, conhecer como é que esses fatores se entrelaçam, como é que essas coisas estão se comunicando, como é que elas se interligam ali, é muito fundamental para a gente ter sucesso quando a gente tem um transtorno para lidar. Exatamente. É muito importante, eu acredito, né? Toda essa integração de todas as áreas. E eu sempre falo, até hoje eu tenho professores que eu trabalho com eles, às vezes dou alguma conversinha, eu falo, gente, não adianta você pensar em querer dar um aprendizado para a criança, uma atividade para a criança, se você não conhecer o desenvolvimento dessa criança, como ela vai aprender, né? E tudo que está envolvido nessa articulação de fala que você falou mesmo, motora. E eu fico feliz quando eu escuto assim, porque eu falo, eu estou no meu caminho certo, né? De insistir nisso até hoje, apesar de estar aposentada, mas eu tenho um grupo de professores que a gente trabalha juntos, e eu sempre procuro levar para eles a minha expertise em sala de aula, porque eu sou do chão da escola, eu gosto, né? E como a gente precisa acabar sendo meio multidisciplinar enquanto professor, né? Então, esse olhar é muito importante, essa fala que você está trazendo, acredito que para os professores está contribuindo bastante. Acho que é um ponto muito importante, porque a incidência dos transtornos de desenvolvimento é altíssima, né? Sim. A gente tem os últimos dados falando do TEA, por exemplo, é 1 para 30. É muito alto. É muito alto. E querendo ou não, quando a gente... o ambiente escolar é um ambiente de promoção do desenvolvimento global da criança, né? É o foco. Se a escola não compreende bem essa intersecção, né? E se a escola não consegue olhar para esse desenvolvimento, a gente até falava quando eu estava desenvolvendo o projeto
né, no município. Que maravilhoso seria se a gente tivesse como ponto de partida dos programas educacionais, dos programas pedagógicos, uma avaliação do desenvolvimento infantil. Exatamente. Para a gente entender exatamente como é que aquela criança está funcionando do ponto de vista motor, cognitivo, social, de linguagem, de maneira objetiva, né? Uhum. Porque às vezes o que a gente faz é tentar encaixar a criança dentro da faixa etária dela, sem entender o funcionamento real Sim, dela, primeiro é né? o funcionamento, Isso é muito exatamente. importante. Isso é E importante. para a linguagem isso é fundamental. Se a gente não tiver essa visão global do desenvolvimento para entender como é que essa linguagem está funcionando, a gente E aí normalmente depois não vira sai do lugar. diagnósticos bem errados, né? Também. Assim, assustadores, né, Flávia? Você que Também. trabalha diretamente com isso, né? E às vezes é essa falta, né, do conhecimento mesmo desse desenvolvimento do ser humano e as fases que ele passa, o que é possível, para que seja indicado um profissional certo, né? Ou senão rotula todo mundo em TDAH, né? Que ninguém está aprendendo ou nada, e você e outros aí que você conhece. Mas é muito importante essa sua fala, porque alerta, né, os pais, os professores, a ter uma postura diferenciada em relação quando a gente percebe, né, que tem alguma coisa, ou na fala ou na linguagem. Perfeito. Exatamente. Queria voltar num outro aspecto que você mencionou, quando você comentou sobre o aumento, né, o índice crescente de crianças com fala tardia ou linguagem prejudicada, enfim. E você falou dos fatores ambientais. E um dos fatores ambientais mais conclamados, a gente sabe que foi a pandemia, né? No material que você enviou para a gente, ela mandou um material de pesquisa bem vasto dela. Você cita, né, os Covid babies, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: então a gente sabe hoje, né, notório, o conhecimento de que a pandemia trouxe uma série de prejuízos, né, em torno do desenvolvimento, inclusive dessa questão que a gente está tratando aqui, que são os atrasos de fala e de linguagem. Mas, felizmente, a pandemia acabou. Então, atualmente, é possível que você nos aponte ou mais fatores que são responsáveis por esse atraso de fala e de linguagem? Sim. Eu acho que a gente precisa fazer primeiro uma análise até social, porque a gente teve uma mudança muito radical de comportamento social em geral pós-pandemia, né? Um dos pontos mais importantes é que eu falava com vocês até, por exemplo, da relação entre desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento motor, né? Ou desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento motor, que estão intrinsecamente relacionados, né? Na pandemia, a gente teve privação social. Contudo, a gente não teve um bebê em isolamento completo. Ele tinha ali a estimulação familiar, ele tinha os modelos dos adultos que o cercavam, e isso naturalmente seria suficiente para aquisição de linguagem, tá? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem estudos mostrando que isolamento pode provocar atrasos graves, mas são graves quando a gente tem, por exemplo, uma criança em privação absoluta, aqueles casos de crianças que ficaram amarradas, que ficaram ok, né? Quando você tem uma criança que só conviveu com o pai e a mãe, por exemplo, ela teria modelos suficientes para aquisição de linguagem. Agora, tem outros fatores que essa criança ficou privada e que a maior parte das crianças continua privada no pós-pandemia, que é o contato com com o ambiente externo, com os desafios motores, com um ambiente rico de estímulos para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento motor e, consequentemente, para o desenvolvimento de linguagem, porque essas três coisas estão completamente relacionadas. Certo. E a gente tem os casos que eu tenho chamado de abandono digital. Certo. Porque, especialmente no pós-pandemia, e a gente percebe que isso se intensificou,
né? Então, eu lido muito com essas crianças, eu tenho muitos pacientes nessa condição. E é triste, é desesperador, porque a gente tem crianças que são relegadas às telas. E a gente sabe, eu até estava comentando que eu vou publicar um livro mês que vem. Já fica o convite para vocês conhecerem, quem quiser entender um pouco mais sobre desenvolvimento de linguagem. É um livro onde a gente publica um modelo de estimulação de linguagem para autismo. Mas lá a gente explica toda a parte de neurobiologia, com detalhes em como é que acontece a aquisição de linguagem, marcadores de desenvolvimento típicos de cada um desses subsistemas que a gente mencionou. Então é um livro bem completo também para o desenvolvimento típico de linguagem. Já quero o meu. Bom, e aí, fazendo esse levantamento, a gente inclusive estava buscando, a gente tem vários dados na literatura falando sobre essa relação, por exemplo, da aquisição de linguagem da criança a partir da fala da mãe. Então, já ouviram falar do manhês, né? Que é essa modificação, né? Que a gente faz para falar com o bebê, que é muito intuitivo. E a gente já sabe que isso é um fenômeno importantíssimo para a aquisição da linguagem do bebê. É espontâneo, mas é importante. E há vários estudos comparando essa exposição a esse maternalês, né? Que na literatura científica chama de baby talk, e a exposição a estímulos digitais, às vezes os mesmos estímulos. E a gente sabe que até 1 ano e meio, o efeito dessa exposição à fala humana é muito maior, muito melhor do que mesmo se a criança for exposta aos mesmos estímulos digitalmente. Então, a gente tem um número muito grande de crianças que está cada vez mais estática, sem movimento. E o movimento é tudo, né? O movimento é a base da aquisição de tudo. Então, são crianças... E a gente pensa assim, para eu adquirir linguagem, eu preciso ter consciência corporal. Eu preciso ter noção espacial. Eu preciso ter uma habilidade... A gente destrinchou isso muito nesse livro, que é a habilidade da atenção conjunta, né? E da orientação social. Então, para eu conseguir adquirir linguagem, eu preciso me interessar pelo outro. E eu preciso ser capaz de observar onde está a atenção do outro. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê aqui, e a Flávia tá falando, da caneca, não sei o que lá, da caneca... Esse bebê só vai aprender que o nome disso é caneca se ele for capaz de olhar para ela e perceber que ela está olhando para a caneca. Isso é que a gente chama de atenção conjunta ou atenção compartilhada, e tem algumas diferenças na literatura, não vem muito ao caso. Nas crianças autistas, a gente não tem essa habilidade. Isso é algo que a gente luta muito para desenvolver. Tá? Essa triangulação do olhar e essa percepção do interesse social. O que está acontecendo com as crianças típicas que são hiperexpostas às telas? Eles também não estão desenvolvendo essas habilidades. Porque eu estou absorta aqui, eu estou completamente imersa num estímulo hiperexcitante aqui, e eu não tenho... essa criança vai perdendo múltiplas oportunidades de aprendizagem porque ela está focada em um único estímulo. Então, a gente sabe que a gente tem tido crianças com menores scores de habilidades sociais, com menores scores de vocabulário. Então, mesmo crianças que talvez não desenvolveriam um transtorno de linguagem, têm pontuado muito abaixo. E, consequentemente, por quê? Estão privadas, estão estáticas, privadas de estímulo motor. São crianças que não sobem, que não escalam, que não rolam, que não caem. Que não brincam. Que não brincam. Essas crianças também vão ter déficits cognitivos. Então, pais e mães que nos escutam, exposição a telas, ela não é um estímulo produtivo em nenhum grau. Em crianças pequenas, tá? Então, em crianças pequenas,
dar tela para uma criança é emburrecê-la, de fato, tá? E pior ainda, a gente tem estudos mostrando que exposição excessiva a telas é capaz de diminuir a espessura do córtex cerebral. Sim. Quase como, do mesmo jeito que acontece numa demência, por exemplo. Já é comprovado isso. Comprovado, a gente sei. tem estudos de neuroimagem mostrando que isso acontece de fato. Tá? Então, é muito grave eu oferecer tela para uma criança. Especialmente nos primeiros 1000 dias de vida, que seria, né, os 2 primeiros aninhos e mais a gestação. Mas eu não daria tela para um filho meu, no mínimo antes dos 12. E ainda assim, que aí depois a gente tem todos os outros perigos, né? Sim. Dos aliciamentos, da hipersexualização, da adultização e de tantas outras coisas que vêm mesmo nessa idade. Então é muito grave, muito perigoso. E o que eu tenho de experiência com pacientes é crianças que vivem em estado de abandono digital. É muito sério isso, né? Esse abandono digital. E dando sequência, né, à nossa pauta aqui em torno disso, a gente precisa entender, né, não sei se você concorda, mas que o uso da tecnologia, ela é contemporânea, ela é necessária. Sim. Certo? Só que a gente precisa ter recursos e orientações certas para usar essa tecnologia, principalmente dentro da educação. Exato. Então, ela tem que ser usada como um recurso, mas jamais... Como um apoio. Como um apoio, jamais substituindo o brincar, o movimentar, o falar, o cantar. E a gente fala isso, é bem recorrente nos nossos encontros isso, que a gente diz, porque nós estamos cercados, assim, em ambiente de escola e tudo, e a gente percebe. E que os pais estão agora deixando, né, para a criança ficar quietinha, né, para realmente, que ela fica quietinha enquanto eu... Então virou fantástica, né? E assim, essa sua fala foi extremamente importante, que está reforçando sempre o que a gente está falando. A tecnologia é importante, o recurso tecnológico é importante, vai fazer parte da nossa vida. Vai, mas... E um ponto muito importante, a criança não precisa ser treinada para fazer isso. Não. Nenhuma. Não precisa. Exatamente. Extremamente. Então, ninguém precisa ter a preocupação de falar assim, nossa, mas meu filho vai ficar... analfabeto digital. Não fica, né? Não, isso é importante a gente frisar. Eu trabalho com tecnologia e tecnologia educacional, mas a gente tem, assim, uma preocupação muito grande com o letramento digital, com a cultura digital, e não levar a ferramenta pela ferramenta. Exato. E essa ferramenta desenvolver outras habilidades, né? Principalmente de comunicação, de trabalho em grupo, de troca e de oralidade, expressão. Né? Então a gente trabalha, então tem mecanismos que nos ajudam enquanto professores, mas a gente não pode relegar tudo à tecnologia, né? O professor está lá, o ser humano está lá. Tem alguns estudos interessantes falando até da escrita manual, né? Sim. Quanto que ela é fundamental para a gente conseguir ativar algumas áreas do cérebro, desenvolver algumas características de raciocínio e de resolução de problemas e uma série de outras coisas. Eu acho que a escrita manual teria que voltar, né? Assim, se eu pudesse decretar alguma coisa na educação, porque tem hora que me assusta. Então, assim, eu acho que o treino da letra cursiva, ela é extremamente importante para o desenvolvimento. O brincar, né? Esse contato, às vezes até com o material sensorial é muito importante. Então, a criança brincar com areia, pôr o pé no chão, se sujar, pegar um alimento, né? A banana, por exemplo, não dá mais amassadinha, deixa descascar, porque também é um exercício fonoarticulatório, né? Quando está mastigando, tudo isso. Então, é um movimento necessário também para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, a gente tem hora que fala, não é voltar ao passado,
né? Porque eu sou de uma geração bem analógica e dei aula em 79, já estava dando aula. Muita gente nem tinha nascido que está aqui, eu acho, né? Mas, assim, tem muitos exercícios que eu acho que foram relegados, estou falando na educação, Eu acho. que são importantes a gente resgatar É. para esse desenvolvimento que a gente espera, né? Para a criança, Eu ao acho que a gente longo tá da sua num vida. momento de despertar, né? Porque a Está. gente fez, eu acho que assim, nos últimos, acho que uns 5 anos atrás, talvez 10, né? A gente teve uma supervalorização desses recursos tecnológicos, né? A gente achava que eles eram mais importantes ou mais ricos do que qualquer outra coisa e que as crianças tinham que ter, né? Porque elas iam ser mais inteligentes do que as gerações anteriores por terem acesso a todo esse monte de informação. E o que a gente viu foi o oposto, né? A gente tem aquele livro interessante daquele francês, né? Fábrica de Cretinos Digitais, Ah, é mesmo. que ele tem um estudo interessante mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a gente teve uma geração com um QI inferior à geração anterior. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E aí, isso coincide justamente com a explosão dos smartphones e dos tablets, a partir de 2010, né? Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Gravíssimo. E a gente precisa estar muito atento, porque senão a gente vai... Ainda nessa seara, você acredita que exista algum modo mais seguro de se usar a tecnologia ou a gente tem que queimar os smartphones? Não. Eles são fundamentais, fazem parte da nossa vida, não tem como se desvincular deles, né? E cada vez mais, né? Eu tava... ontem eu perdi o celular e falei, nossa, como é que eu vou pra Barueri amanhã? Porque, tipo, Não sei, meu mas- banco tá no celular, eu não Tudo, né? tenho cartão físico mais. Meus documentos estão no celular, o meu mapa tá no celular. Os meus contatos estão no celular. Sem o celular, definitivamente eu não consigo sair de casa, né? Não consigo fazer nada. Então, isso faz parte da nossa vida e vai fazer cada vez mais, não tem como. Agora, é preciso ter um cuidado muito grande com relação à tecnologia na infância, de modo Isso. especial. Não que o adulto não tenha que ter, tá? A gente tem prejuízos importantes, Sim. né, para nós, e eu me vejo muitas vezes tendo que parar e falar, nossa, isso aqui tá demais. Eu vejo, trabalho muito com Instagram, produzindo conteúdo, né, lá no perfil, que não conhece, @Tato Desenvolvimento. Sigam lá que tem bastante Tem conteúdo muita sobre esse coisa assunto. boa. Mas eventualmente eu vou lá e eu falo assim, nossa, eu tenho que deixar de seguir uma série de perfis, porque esses recursos são feitos para que a gente tenha um tempo cada vez maior nele. E, sem perceber, a gente emerge naquilo, né? Então, eventualmente, a gente precisa também colocar alguns freios para a gente conseguir se organizar e ficar menos dependente. Agora, quanto às crianças, a gente tem uma geração de pais que tem colocado uma responsabilidade muito grande nos ombros das crianças. A responsabilidade de se autoeducarem, de se autorregularem, de decidirem por si mesmos o que é bom e o que não é, em períodos em que essas crianças não estão aptas para isso. E o celular e a internet é uma dessas coisas, né? Então, a criança, ela não pode ter autonomia para decidir quanto tempo ela vai ficar. Ela não pode ter autonomia para decidir o que ela vai assistir, porque ela ainda não tem maturidade cognitiva, ela não tem maturidade emocional, ela não tem os recursos para ela conseguir se proteger. E a gente tem muita gente muito ruim nesse ambiente. E assim, falando de sério, eu tenho contato com pessoas muito próximas de mim que trabalham nessa área de segurança da informação. E eu já cheguei a ver, eu vi, escondidos em links muito ok, links de sites normais, mas ocultos ali, né, na dark web, na deep web, redes sociais
de pornografia infantil. Redes sociais, das mais grotescas, não dá nem para falar aqui na internet o que eu vi lá. Uhum. E pessoas ganhando dinheiro, né? muito assustador. dinheiro, com isso. Então é Absurdo. muito sério, é muito grave. E a gente precisa, assim, a criança não tem. Eu sou da seguinte opinião. Para mim, crianças até 12 anos não deveriam ter nenhum acesso a telas. Em que eles tivessem autonomia, tá? Televisão, ok, um tempo restrito, né? Para não privá-los justamente das experiências motoras e sociais, né? Não é para ficar relegado à televisão também. Mas a internet, aparelhos de smartphone, tablets, onde essa criança tem autonomia para navegar antes dos 12 anos, eu acho muito, muito arriscado. E dessa idade até a adolescência, um uso muito controlado. Exatamente. Muito controlado. Eu acho que tudo tem que ser, né, assim, bem dosado, né, usado com responsabilidade. E não delegar, que nem você falou, uma fala bem importante, né? Delegar a autonomia dos pais, né? A responsabilidade dos pais para outras coisas, para o celular, vai aprender na internet, Então, assim, você acaba até rompendo um vínculo familiar muito sério, porque você entra em qualquer lugar, em algum restaurante, você vê a família assim, tá o pai, a mãe, ninguém mais conversa. Tá todo mundo ali, ó. Assim, eu fico olhando, eu falo, mas quanto assim de memórias afetivas, né? Nós estamos perdendo com tudo isso. Além de todo o desenvolvimento, né, que neurológico, enfim, cognitivo, tudo isso. Mas a gente está perdendo muito da memória afetiva, do contato social. As pessoas, né, estão se fechando numa casca sem olhar. Você não olha mais para o outro, você olha para o celular, né? Mas tudo isso é o uso desmedido, porque se sabe usar, sim, né? Se você sabe, tudo foi feito para o bem e para melhor, mas precisa ter essa ponderação, né? Para ser usado tudo isso. Eu acho que isso é um ponto importante até de pensar em outras habilidades, né? A gente tem, como tá todo mundo mergulhado na tela, né? A gente vai perdendo também oportunidades de desenvolver outras funções importantíssimas, né? Que é a capacidade de resolução de problemas. Sim, pensamento crítico. A autorregulação. Isso. Né? E aí a gente tem cada vez mais... Não se tem autorregulação se você ficar mergulhada no celular. Não tem. Não tem. Até porque uma coisa que você pontuou no material que você nos enviou, que eu achei bem importante, você falou da questão não só do tempo de tela, mas do conteúdo, né? Do que se está vendo. Esses vídeos que são muito rápidos, muito frenéticos, que pulam cores e sons e explosões na tela, enfim, o quanto eles aceleram, né, os níveis de atenção da criança, e o quanto ela vai buscar isso em outros suportes. Exato. E aí todo o demais vai ficar muito desinteressante. Né? Então, essa questão da duração dos vídeos, né? Você pontuou que vídeos rápidos são piores ainda, né? Até falava, por exemplo, a TV é um estímulo possível. Não se ela vai ficar num daqueles canais que mostram aqueles desenhos hiper excitantes do mesmo jeito que se fosse na tela pequena, dá na mesma. Tá? Mas, por exemplo, se a criança assiste um filme que tem começo, meio e fim, que tem uma história, que tem um significado, que tem um contexto, que tem uma interpretação, né? Então, uma animação que é lenta, que tem personagens, que tem algo para ser absorvido a partir dali, né? Isso é muito melhor
do que esses estímulos rápidos que só servem para altas doses de dopamina com mínimo esforço. E isso é que torna o cérebro dependente, porque altas doses de prazer sem nenhum gasto energético, né? Essa criança não vai querer brincar. Essa criança não vai se interessar por brinquedos, ela não vai se interessar por desafios, por atividade motora, porque tudo que gasta energia é chato quando comparado com esse tipo de estímulo. Inclusive, as crianças têm se queixado muito mais de tédio. Exato. O tédio nem era uma emoção tão comum no vocabulário infantil algum, porque eu sou psicóloga infantil há muito tempo. E nos últimos 5 anos eu ouço muito as crianças se queixarem. Ai, Exato. que tédio, ai. Eu me lembro de mim, eu cresci num sítio, felizmente. E eu me lembro nas férias escolares, eu experimentando esse tédio, eu me lembro disso. E pensando, o que eu vou fazer? E criando. E criança. Inventando brincadeira, criando os próprios brinquedos, explorando o espaço, né? Então, o quanto que isso é rico, e eu tenho certeza que muito do que eu produzo hoje, eu tenho um ritmo produtivo bastante alto, inclusive, se deve a isso. Sim, a infância, né? Você exato. foi tecendo, né? Tudo isso, todas Exato. essas memórias, essa experiência. Eu acredito muito que uma infância, assim, onde você tem a oportunidade de brincar, de correr, de falar, de ter amigos, ela vai influenciar diretamente na sua vida adulta, na sua resolução de problema rápida, Exato. na sua resiliência perante, né, o que a gente tem que enfrentar. Tudo isso, o berço está lá, a gente tem que trabalhar com essa criança e não pode delegar isso, o pai, a mãe, a um objeto Não tem tecnológico, como. né? Sabe um outro ponto importantíssimo para tanto o desenvolvimento das funções executivas que a gente está falando, que é essa capacidade de resolução de problemas, de autorregulação, além desse aspecto motor, que as nossas crianças, assim, estão privadíssimas, é a leitura. É Perfeito. verdade. E fundamental para o desenvolvimento de linguagem. Fundamental. Então, primeira coisa que eu diria para os professores, quero ajudar no desenvolvimento de linguagem. Ensinem as crianças a lerem. Desenvolvam o amor pela literatura mesmo, tá? Esse foi outro ponto, assim, que fez muita diferença na minha construção. Porque eu nasci e cresci num sítio, mas eu tive pais que eram exímios leitores. Então eu tive um modelo em casa de muita literatura. E eu me lembro que eu estudei numa escola rural, dessas multisseriadas, e tinha acesso a comprar livros, não existia essa possibilidade. Eu tenho 44 anos, sou da época que a gente não tinha essa facilidade de comprar livro pela internet, né, como a gente faz hoje. Então eu lembro que eu lia tudo que encontrava pela frente em casa, meu pai assinava jornal e eu lia o que interessava para criança ali no jornal, as coisas que tinham ali. E quando eu entrei na escola, já direto na primeira série, que seria o segundo ano, né, agora. Seria. Então eu entrei direto no segundo ano, na escola do sítio, não tinha pré-escola e nem nada. E eu lembro que assim que eu aprendi a ler, eu entrei um ano antes, entrei com 6 anos, que eu queria muito ir pra escola. E assim que eu aprendi a ler, eu lembro que eu li todos os livrinhos que a professora levava à biblioteca da escola numa caixinha, assim. Eu li todos. Depois quando eu fui estudar na cidade, na quinta série, que seria o 6º ano agora, né? Eu esgotei os livros da biblioteca da escola. E aí, quando eu esgotei os livros da biblioteca da escola, eu fui para a biblioteca municipal. E eu lembro que com 14, 15, 16 anos eu já tinha lido um monte de coisa de literatura clássica, dos clássicos da literatura brasileira, da literatura portuguesa. Eu já tinha lido Camões nessa época. E isso é uma coisa que ela é fundamental para a construção de repertório comportamental, de repertório linguístico, de repertório cognitivo. Atitudinal. Tudo.
E a gente tem estudos mostrando que a literatura, que a leitura, e a gente não está falando de leitura rápido, que as pessoas leem frases o tempo todo na internet, Sim. né? A gente está falando de literatura, Sim, de livro. de livro. É um dos melhores exercícios, junto com a atividade física, motora, para o desenvolvimento das funções executivas. Perfeito. E funções executivas, gente, é a inteligência prática. É, Então, se você quer ter um filho que vai se destacar na vida, seu filho precisa estar privado de tela, uma baita atividade física motora no dia a dia e lendo muito. Anotem perfeito. aí. Anotem São essas Receitinha. três coisas, tá? Receitinha, né? É uma receita. Seu filho vai ser um sucesso na vida. Sua criança, o seu aluno, ele vai ser um sucesso na vida adulta se ele tiver essas três coisas. Se ele for privado de telas, se ele tiver uma atividade física motora constante e consistente, desafiadora, e se ele aprender a gostar de literatura. Perfeito. Essa é a receita para você ter as pessoas que vão dominar o mundo nos próximos É anos. verdade. São essas pessoas. Concordo Curioso, muito. né? É a teoria do pêndulo mesmo, É. né? Da curvatura da vara. A gente vai E e volta. volta. Mas eu falo, eu tenho observado muito tudo que está acontecendo e conversando com professores, não professores professores meus, né? Porque eu ainda continuo estudando. Eu acho que eu não vou parar de estudar nunca. Eu preciso estar sempre aprendendo alguma coisa. E eu estou vendo que está muito recorrente a fala dessa volta, sabe? De resgatar muita coisa, com professores que trabalham com a neurociência, então mostrando tudo, todo esse, sabe, essa volta que ficou esquecida, o trabalhar com a criança e mesmo com a gente adulto, né? O quanto faz bem a leitura e esse resgate. Eu lembro muito bem no tempo que eu dava aula que eu tinha uma biblioteca dentro da sala, né? Sim. E as crianças gostavam muito, falavam, e assim, eu lembro dos resultados, o quanto isso é importante, né? E agora a gente fala, vou dar um livro, eu tenho mania de dar livro de presente para os netinhos das minhas amigas, né? Eu dou livro, eu gosto de dar livro infantil, porque eu acho que, tudo bem, dou brinquedo, não é isso, mas eu acho que estimula muito, né? O seu vocabulário, que Sim. nem você falou, né? A criatividade da Sim. criança, a imaginação, precisa ensinar a criança a imaginar, a ser criativa, né? Então, assim, é muito importante todas essas colocações que a gente está tendo aqui para você, professor, pai, né? Repensar muitas vezes em algumas posturas que a gente quer ter tão moderno, né? Você quer Sim. tudo só do moderno, do que e não é assim, né? É que as coisas precisam acontecer no desenvolvimento humano, eu acho. Eu tenho visto um movimento importante, assim, de famílias que a pandemia gerou, né? Porque as crianças, não sei se vocês perceberam isso, mas nesse meu contato com muitas famílias do Brasil todo, Não, já foi. quando a pandemia chegou, a escola foi para dentro de casa, né? Sim, exatamente. E os pais começaram a se dar conta do nível educacional, que infelizmente a gente sabe que muitas escolas deixam muito a desejar. Infelizmente. E muitos pais falaram, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu percebi um movimento muito grande de pais investindo em aprender o que era educar para assumir isso. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um movimento importante de famílias que foram delegando, a gente teve uma parcela pequena, mas muito forte, que falou, não, eu vou abraçar isso agora. E eu tenho visto hoje um número interessante de famílias que têm feito uma rotina de educação após a escola mesmo, né? Um after school, assim, sólido, consistente. E crianças que têm aprendido música, que têm aprendido idiomas, que têm aprendido literatura em casa, para além da escola. Sim.
E eu olho para essas crianças, eu tive contato com algumas assim, uns 8, 9, 10, 11 anos, e eu falava assim, meu Deus, esses meninos vão dominar o mundo. Não é? Exatamente Porque o isso. nível cultural Impressionante. é impressionante o quanto que essas crianças que têm tido esse Suporte, né? suporte para Uhum, além da escola, com essa uhum. perspectiva de um resgate desses valores, né? Então, fazendo parte ali o estudo formal de música, de lógica, de literatura e etc. E eu tendo contato com algumas dessas crianças assim, uau, Uau, Uau mesmo, né? pobrezinhos desses que estão aí relegados às telas, não É, é? a porque música, né? A música é fantástica também, porque também. também É eu outro gosto muito de ingrediente gente, né? E fundamental. tal. Pegando essa linha da escola e da alfabetização, enfim, até vou mudar aqui o início da pergunta, porque você já fez uma correção de conceito que vai me ajudar a estruturar, que é a questão que nos preocupa bastante enquanto professoras, né? A correlação entre atraso, não só de fala, mas de linguagem e aquisição do código, a alfabetização. Então, a gente sabe que isso tem correlação e que quando a linguagem tem prejuízos, existe algum reflexo no processo de alfabetização. O Brasil ele tem um programa de nível federal organizado pelo MEC, que é o Alfabetização na Idade Certa. E de acordo com os dados que foram recém-apurados, era para que a gente tivesse alcançado o marco de 60% de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, as crianças de 8 anos. Certo. A gente quase alcançou, mas vamos considerar que 60% é muito pouco. O Ceará, por exemplo, alcançou 80 e poucos, porque o Ceará se destaca bastante nessa questão da alfabetização, tem uma política pública bem sedimentada, enfim. O Sul também tinha bons resultados, mas por conta da alteração climática sofreu, né, com relação a teve impacto. E a gente tem uma meta que é até 2030 alcançarmos 80% de crianças alfabetizadas nessa etapa de ensino. Só que a gente tem visto os índices de atraso de falha em linguagem aumentando, Exato. essa questão da relegação à tela aumentando, a escassez de movimento, a escassez de leitura, o cenário não parece muito positivo. Não. Então, como profissional da área, você endossa esse dado de correlação entre atraso de linguagem e alfabetização? Sim, mas a gente tem uma reflexão um pouco mais complexa aí, metodológica. Por quê? Eu tenho crianças com piores propensão, vamos dizer assim, elas estão um ambiente menos favorável para aquisição da escrita. Tá. Né? Porque eu já tenho hiperexposição a telas, eu já tenho ali privação sensorial, eu tenho privação de movimento, eu já tenho uma criança que não está tão propensa àquela coisa de osmose, sabe? De absorver. Sim. Que é, né, como esponja os estímulos. Então, eu já tenho um ambiente que não está muito assim. Eu já tenho um índice maior de atrasos de linguagem e de problemas específicos de aprendizagem. Né? Eu tenho uma incidência muito maior do TDAH, que sim tem um aumento real também da incidência, assim como do TEA. Então, eu tenho toda essa população ali no meio dos alunos. E todos esses perfis, eles não se beneficiam de metodologias mais incidentais, mais ativas. São crianças que precisam ser ensinadas, tá? E a gente tem um ambiente metodológico que não favorece essa aquisição.
Então, a gente precisa pensar que esses perfis de crianças não se beneficiam do construtivismo, tá? Não, essas crianças não aprendem num contexto onde, tipo assim, vai aí. Vai sozinho, né? Elas não aprendem, Não. tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma criança com uma dificuldade de linguagem e eu consigo estruturar isso dentro de uma proposta fônica, por exemplo, eu tenho uma aquisição muito mais rápida e às vezes a superação de algumas dificuldades só pela escolha da metodologia, sem precisar de uma intervenção terapêutica, às vezes, né? O que a gente faz na intervenção terapêutica é muito parecido com o que é feito a partir do método fônico, por exemplo, tá? Então, eu penso que talvez esses índices muito aquém do que a gente espera têm Eu também acredito. uma base Exatamente, é o meu pensamento. metodológica importante aí que justifica isso também. Isso é importante ser revisto e repensado. Enquanto alfabetizadora, minha vida toda, eu sempre achei que não existe um método ideal para início, né? Nenhuma criança... nada serve para todo mundo. Nada serve para todo Exatamente. mundo, né? Então, o professor que está dentro dessa seara da alfabetização, ele tem que ter o seu olhar cuidadoso, né? Que às vezes aquilo que é tradicional, que é o simples, que é o beabá, que todo mundo deixa de lado, para aquela criança vai resolver, né? E quando você fala da consciência fonológica, trabalhei bastante com o método fônico, né? Na época, a gente estudou muito Capovilla, Sim, né? grande autor. E a gente fez materiais em cima disso, desse desenvolvimento de toda a consciência fonológica. Então, o quanto é importante o que você está colocando, e eu sempre vou reforçar, às vezes fica até redundante, mas é que o professor gosta de falar 3, 4 vezes a mesma coisa também, né? Importante. Mas é que, assim, eu me preocupo tanto que eu vejo professores se formando agora, que nem tem mais magistério, sai todo mundo direto da pedagogia, faz uma falta o magistério, na minha opinião, né? E assim, esse cuidado de não abraçar modismo, sabe? Sim. Esse modismo que acontece na educação com essas metodologias aí, que o professor nem domina, primeiro ele tem que dominar para ele ter segurança naquilo que ele vai trabalhar. Eu não posso entrar vou trabalhar tal metodologia porque é moda. Não, primeiro você estuda, vê se aquilo, né, se adapta a você e você estudar a sua sala de aula. Não é Exato. igual, a criança aprende totalmente diferente. Eu acho Concordo plenamente que isso esse alto fundamental. índice é a metodologia que tem um nó ali. Tem, sem dúvida. E eu acho importantíssimo a gente pensar também que a gente tem uma multiplicidade aí de escolas diferentes com metodologias, etc. E o que acontece? A gente costuma... Isso acontece em todas as áreas, tá? Isso acontece na pedagogia, isso acontece na fonoaudiologia, isso acontece na psicologia. A gente encontra um método, a gente se encanta, aquilo vira religião. Verdade. Olha o risco. É. Fanatismo. É verdade, Mas é verdade, e a gente você tá defende certo. aquele método como se ele fosse resolver todos os problemas de todas. E isso não existe. Existe. Eu falo muito isso, eu faço muita orientação escolar. E aí, por favor, escolas que nos escutam, por favor, aceitem os profissionais dentro da escola, porque as crianças precisam muito desse apoio. Precisam isso mesmo. Por favor, Eles nos não- recebam, nos acolham. A gente não está disputando, a gente está para somar. Não é julgamento. Não é, a gente não está lá analisando o trabalho de vocês, nada disso. A gente quer entender como melhor adaptar a nossa criança lá. E muitas vezes em reuniões com as escolas, eu ouvi essa fala de uma diretora uma vez, numa escola lá em Floripa, inclusive. E ela falava assim, olha, inteligência é eu saber que tomate é fruta. Sabedoria é eu entender que o tomate não vai na salada de fruta. Olha que legal. Olha só. Transpondo isso para as nossas crianças, né? Eu preciso entender que cada criança é única, né? E que eu preciso ter uma educação personalizada. E que eu preciso, e por isso que eu falo tanto assim, que meu sonho era que as escolas começassem um plano educacional a partir de uma avaliação de desenvolvimento. Claro.
Um exemplo claro para vocês. Eu tenho um paciente em Uberaba. Ele tem 5 anos, ele é autista nível 2. Ele tem um QI bem acima da média. Ele tem uma linguagem bem acima da média. Então, aos 5 anos, ele é um leitor fluente, funcional. Uma época dessas atrás, o hiperfoco dele era receitas. Ele estava com um livrinho de receitas e tal. O livro tinha 60 receitas, ele sabia todas de cor. E aí ele pedia pra gente ler a receita pra ele. Se a gente errasse, falasse, 400 gramas de farinha. Ele, não, 450. Dá tamanha memória dessa criança, 60 receitas. Que ele não comia, porque ele é seletivo, inclusive. Essa criança estava na escola. Dando muito problema na escola. Geralmente. Por quê? Porque ele tem um atraso motor importante. Motor global. Consequentemente, ele tem uma motricidade fina muito ruim. O que acontece com essa criança? A professora propunha uma atividade para a classe. Quando ele tinha que fazer, ele começava a escorregar na cadeira, ele entrava embaixo da mesa, ele deitava no chão. Se esquivar, porque ele não sabe dizer assim, professor, eu não dou conta da escrita. E aí eu fui observá-lo na sala, e aí ajudei a auxiliar, falei assim, olha, me traz aqui um alfabeto móvel. Enquanto as crianças estavam, a professora estava fazendo uma atividade de reconhecimento auditivo, né, das letras, e tinha que montar a palavrinha. Palavra simples, de 2 sílabas. E ele entrando numa crise, começando, né, um problema comportamental. Certo. E eu falei, trouxe as letrinhas lá de madeira. As crianças estavam lá montando mala, por exemplo, né? Uma atividade de consciência silábica lá. Ele já tinha feito, ele não tinha só escrito a palavra que a professora tinha falado, ele tinha feito vários anagramas, ele tinha, tipo assim, ele estava Além do além, anos-luz né? na frente das crianças. Só que ninguém nem sabia porque ele estava sempre se recusando a escrever, porque ele não tinha condições. A gente fez lá uma conversa. Olha, a gente vai atacar essa dificuldade de motricidade fina fora da escola, porque ele precisa de estratégias que a escola não tem condição de fornecer para aquela criança específica. Só de uma fisioterapia muito específica, da terapia ocupacional, etc. Então, conhecer a minha criança, entender o que ela tem de potencial, para eu personalizar a aprendizagem dela é muito fundamental para tudo, tanto para aquisição da escrita quanto para adaptação escolar, né? Eu dei um exemplo aqui do TEA, mas quantas crianças têm rotas de aprendizagem diferentes, né? Que precisam ser compreendidas e muitas vezes favorecidas, né? Não dá pra gente pegar todo mundo e colocar dentro da mesma caixinha. Não dá de jeito nenhum. Cada um tem uma habilidade diferente, é mais forte, né? Em uma habilidade, outra não. E uma metodologia única não é suficiente para todas as crianças. Falei isso. Nunca. A minha vida inteira eu falei isso, que eu não acreditava nessas metodologias que aparecem assim, que vira religião, né? Que você não pode nem respirar, porque, não, você está completamente errada. Não. Vamos com calma. Isso acontece com a gente também, tá? Dentro da fonoaudiologia acontece, dentro da psicologia acontece, a gente gosta de uma abordagem, vou defendê-la. E não às vezes não acontece dessa forma, né? E eu acredito mesmo que esse olhar atento do professor é muito importante. Muito importante. E eu falo assim com tranquilidade, porque eu sei que o professor, mas eu tenho 30, eu tenho 35, né? Mas eu tinha salas com 35 alunos, então assim, eu falo de experiência própria, de memória própria, a gente tinha olhares diferenciados e trabalhava de forma... É desafiador, não são todos, né? Tem um grupo que você consegue um determinado, mas aqueles que têm mais dificuldade, esse olhar, né, que às vezes é só um ajuste pequenininho,
né, que o professor se dedique e realmente consegue ajudar essa Faz a criança, diferença. faz a diferença, principalmente na fase de alfabetização, que a gente pega tudo, né? Exato. Até um probleminha na vista, o professor Nossa, consegue com pegar, certeza. né? Uhum. Perfeito. Mas tem uma resistência muito grande mesmo por É, parte dos diversos profissionais, né? Em ter uma postura mais fluida, eu diria, né? Porque a palavra eclética pode ser mal interpretada, É. né? O eclético pode parecer aquele que não sabe para onde Não, vai, né? Mas fluido no é, sentido de você, aquela frase de Jung, que eu não sei decor, mas que fala mais ou menos assim: quando você se deparar com uma pessoa, esqueça todas as teorias, todas as abordagens, lembre que é de uma alma para outra alma. É, Mais ou menos isso, né? O Jung que me perdoe na paráfrase aqui. Mas é isso, né? Não se esqueça que é de pessoa para pessoa. Então, o que essa pessoa está precisando? E os problemas comportamentais, em geral, passam por esse viés, quase né? sempre. então, assim, para a gente, né? A gente está caminhando para o Sim, pro final, né? final. Uau! Uau, né? É. Muito gostoso, né? Eu adoro esses Uhum. bate-papos assim, né? E a gente tem um público, né? Como eu já te coloquei, de pais, de professores, e a gente sabe que por maior dificuldade que tem, às vezes alguma coisa façam errado, eles estão sempre em busca de melhor para os filhos e para os alunos. O Sem dúvida. professor, ele está sempre buscando, às vezes ele busca não de uma maneira muito certa, mas ele está ali se comprometendo, fazendo, os pais também, né? A busca é sempre para o melhor, Sim. né? Então, de uma maneira geral, com toda a sua experiência, né? Uma delícia te ouvir, viu? Muito. Nossa, muito Não bom, é? né? Muito bom, né? O que você pode deixar, né, de orientação e de contribuição para o nosso público que está nos ouvindo, que assim, que vai contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento da fala, né, da linguagem das nossas crianças, sejam eles alunos, filhos, netos, né? Uhum. Então, eu queria que você desse um Vamos fechamento lá. nessa. Primeira coisa, não existe criança preguiçosa no sentido, claro que assim, existe falta de virtude, etc. Sim. Mas assim, quando você tem uma criança que tá tudo favorável e ela não vai, nunca use esse termo, é preguiça, tá? Uhum. Porque em geral, essa preguiça, na verdade, é um jeito sutil dessa criança tentar disfarçar as próprias dificuldades. São muitas, tá? A gente tem crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o TDC, que é um transtorno quase não se fala, mas que afeta muito o desempenho Muito. escolar. A gente tem as crianças com TDAH, que tem um sofrimento real, Uhum. e a falta do diagnóstico e do suporte tem um impacto socioemocional absurdo, tá? Inclusive tem vários trabalhos mostrando que o tratamento do TDAH diminui a reincidência na criminalidade, Isso é verdade. Uhum. diminui a reincidência no uso abusivo de substâncias Sim. e no alcoolismo, tá? Uhum. Então, TDAH não é brincadeira e não é moda, tá? Exatamente. Precisa de diagnóstico correto, precisa de profissionais competentes, mas não é moda. Ele tá aí e é a causa de muito sofrimento que se perpetua ao longo da vida depois. Uhum. As dificuldades de linguagem, né? Então, uma criança que tem dificuldade na aquisição da escrita, encaminha para uma avaliação, né? Não taxa essa criança de preguiçosa ou de ruim ou de nada disso, porque, ok, tudo bem, talvez não seja nada, talvez seja só uma não adaptação à metodologia, por exemplo, né? Mas uma boa avaliação, um bom suporte profissional pode mudar essa rota, né? A gente sabe que essas dificuldades criam marcas muito importantes, emocionais, Rótulos, né? esses Muitos rótulos. muito E, fortes. gente, às vezes as pessoas têm medo do diagnóstico, porque falam, vai rotular. Mas não tem medo da criança ser chamada de preguiçosa, de Exatamente. bagunceira, Uhum. de desleixada. Verdade. Uhum. E experiência que eu tenho com diagnósticos tardios.
autistas nível 1 que receberam diagnóstico só na idade adulta. Ufa, eu não sou o alívio. esquisito. Uhum. Existe uma razão para as Sim. coisas que eu vivo. Eu tenho uma grande amiga, você conheceu a Josi, que era formadora lá no Instituto também. Ela foi diagnosticada com TDAH na vida adulta. E ela finalmente falou assim, eu não sou burra. E é uma pessoa competentíssima. Sim. Mas ela sempre teve uma autopercepção de que era incompetente, de que era burra, de que não dava conta. Fez escolhas na vida muito atrapalhadas em função de todo esse Dessa contexto, percepção, né? né? Crianças com dificuldade específica de aprendizagem, a dislexia, isso tem um impacto. A quantidade de crianças que eu já atendi com dislexia, que tem um transtorno de ansiedade, ansiedade de desempenho, essa autocomparação, porque ela vê que ela não dá conta das mesmas coisas que os amigos dão conta, né? Então, é muito importante para a criança ter o nome dessas coisas, entender o que está acontecendo com ela. Então, muita gente tem medo do diagnóstico como rótulo, mas os outros rótulos São piores, né? que acontecem por não haver o diagnóstico são muito piores. E não existe cedo demais. Não existe, tá? O tarde demais pode até acontecer, tá bom? Agora, o cedo demais, não. Então, existe qualquer suspeita. Um dos motes do meu Instagram era: é mentira que cada criança tem seu tempo, tá? Então, vocês professores que me escutam, eu sei que isso é uma fala muito comum no ambiente educacional. Isso não é verdade. A gente tem marcadores do desenvolvimento que são muito específicos. A gente tem, sim, uma faixa de tolerância para que esse marco do desenvolvimento apareça. Mas isso só pode ser detectado a partir de uma mensuração objetiva, com testes formais. Então, é impossível, mesmo para mim, que trabalho com desenvolvimento infantil há mais de 10 anos. Fiz um trabalho homérico de análise e de todos os instrumentos de avaliação do desenvolvimento que a gente tem disponíveis no Brasil e alguns internacionais. Mapeei, compilei, comparei todos os testes. Eu não sou capaz de olhar para uma criança e a olho nu dizer tá tudo bem. Né? Não É tem como. impossível. É impossível para um médico, numa consulta De 15 de minutos. 15 minutos, olhar e falar assim, tá tudo bem, se esse médico não testou o desenvolvimento. É impossível para um professor olhar e falar assim, não, essa criança não tem atraso, não. Exatamente. A menos que você tenha testado esse desenvolvimento e tenha mensurado a partir de ferramentas objetivas, a gente tem muitas ferramentas objetivas, é impossível dizer isso. Então, diante da menor dúvida, encaminhe para avaliação. Sim. Diante da menor suspeita, solicite um parecer objetivo, tá? E se essa criança foi para um profissional que olhou para ela e falou que tá tudo bem, desconfie e procure outro. Verdade, né? Então, se essa criança tem uma suspeita, ela foi para um profissional que não usou metodologias objetivas de mensuração desse desenvolvimento, para olhar e falar assim, olha, eu testei, comparado com a média estatística prevista, Exato. ela tá dentro do esperado, esse profissional não pode dizer isso, tá? Tá certo. Então, desconfiem, tipo assim, mas eu levei no pediatra e ele falou que tá tudo bem. Com base em qual ferramenta? Ele falou que tá tudo bem. Foi no olho dele? O olho dele não é suficiente. Não é. O olho de ninguém é suficiente, né? Em nada na nossa vida é o Só para achismo, vocês terem né? ideia, para algumas faixas etárias que a gente testa, e isso varia muito dependendo da ferramenta, a gente testa, às vezes, mais de 200 habilidades para medir se está dentro do esperado ou não. Quem é que tem 200 mensurações na cabeça? Imagina. Não tem De como. todas as faixas etárias? Não. Então, desconfie. Se você procurou um profissional que fez uma avaliação à base do achômetro, Dá procura certo. outro, tá? Vou dar uma olhadinha nele. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha que eu já falo, né? Me conta um pouquinho, né? Geralmente é assim, né? Bom, então, agora indo para o final mesmo,
Antes da gente fechar, a gente queria só que você contasse um pouquinho sobre o seu livro, né, de desenvolvimento da linguagem e comunicação aumentativa e alternativa no autismo, no TEA, e também sobre o curso de habilidades pré-linguísticas que você tem aplicado aí nesse Brasilzão. Eu tenho trabalhado muito com desenvolvimento de linguagem no autismo, que é um desafio imenso, né? Um dos maiores comprometimentos no TEA é a linguagem, especialmente nas crianças mais graves, nível 3 de suporte. E tenho me dedicado a isso nos últimos 10 anos, especificamente nos últimos 5 anos, trabalhando no desenvolvimento dessa metodologia. Então, ano passado, eu e a Aveline, que é minha parceira de pesquisa, a gente decidiu publicar um manual desse método para documentar esse caminho, enquanto a gente desenvolve algumas outras pesquisas de validação da proposta, né? Então, a gente tem aí o projeto, se Deus quiser, de fazer um estudo randomizado controlado, que é um estudo denso, trabalhoso, caro, né? Mas a gente tem essa perspectiva de fazer isso. E aí a gente está publicando esse livro, que vai sair agora, a gente vai lançar no dia 27 de novembro, aqui em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Fono. Uau, parabéns. Parabéns mesmo. A gente vai lançar pela editora Booktoy, que é uma editora que publica muito na nossa área. E simultâneo, eu estou planejando, vamos ver se tudo correr bem, lançar também uma formação online, ensinando a aplicação da metodologia, né? Então, essa proposta se chama PELP-TEA, é Programa de Expansão Linguística Progressiva para TEA, onde a gente construiu formas de ensino estruturado desses subsistemas linguísticos. Então, a gente mapeou os marcadores de desenvolvimento morfossintático. Então, que tipo de sentenças a criança produz em cada etapa do desenvolvimento. Olha. Desde as justaposições de palavras até as orações subordinadas, enfim. O uso do tempo passado, do futuro, enfim. Isso tudo está muito bem delimitado na literatura. A gente sabe com que idade a criança faz cada uma dessas coisas. A mesma coisa com a aquisição lexical. Então, que tipo de palavras a criança adquire no desenvolvimento típico? Como é que é essa aquisição? Como é que ela aprende essas palavras? Né? O desenvolvimento do vocabulário. O desenvolvimento pragmático. Quais são as primeiras funções comunicativas que aparecem? Como é que é o desenvolvimento da narrativa em cada faixa etária? Então, a gente mapeou isso exaustivamente na literatura. Dentro do desenvolvimento típico, estudamos toda a parte de neurobiologia do autismo para entender como é que acontece essa aquisição de linguagem no TEA, por que a linguagem não é adquirida no TEA. E compreendendo essas duas perspectivas, a gente estruturou um programa de ensino de língua, em última análise, né? Ou de ensino da linguagem. Então, a gente estruturou isso em 12 etapas de ensino, onde em cada uma dessas etapas a gente ensina o vocabulário esperado para aquela faixa de desenvolvimento, a estrutura sintática esperada para aquela faixa de desenvolvimento e as funções comunicativas lá, a função pragmática esperada para aquela faixa de desenvolvimento. Muito bom. E aí a gente tem marcadores. Então, são 12 etapas, a criança atingiu a primeira etapa, a gente passa para a segunda. Então, a gente tem critérios específicos de aquisição. Atingiu a segunda, vai para a terceira. Bem estruturado. Bem estruturado. E é uma proposta de ensino estruturado, porque a gente entendeu que as crianças mais graves, que têm esse comprometimento mais severo, não aprendem num contexto mais naturalista. É o que você estava falando. Exatamente. Elas precisam de um ensino previsível, controlado, estruturado, muitas vezes bastante repetitivo, para que elas de fato consigam adquirir aquilo que as crianças aprendem por osmose. Isso. As crianças típicas, né? É verdade. Muito bom. Então, o livro trata disso. Nossa, eu já estou querendo. Quando que é? 27 de novembro. Ah, já vou. Já anotei aqui. Já vamos comprar, sem dúvida. Autografado. Autografado.
Bom, pessoal, então a gente vai encerrando de forma muito geral. Não vou fazer um resumo aqui, mas eu tentei destacar alguns pontos que você comentou, Ednise. Então, acho que a questão dessa percepção do aumento no índice de atraso de fala e linguagem não é ilusão de ótica, é real. E muito se deve ao abandono digital que a Ednise comentou, e ela também apontou para nós um caminho de sucesso, né, de performance melhor e de bem-estar para as nossas crianças, que é a questão da leitura, do movimento, né, brincar bastante, livros presentes em casa e privação de telas. Então, guardem isso, não é a OMS falando, é uma profissional que tem viajado o Brasil todo, que tem acompanhado os casos. Então, não vamos pagar para ver, né? O preço é muito alto. A respeito da alfabetização, mencionou muito bem o perigo, né, da fidelidade metodológica fanática, né, o quanto a gente tem que estar aberto a outras possibilidades. A Isabel também comentou muito bem. Então, que nada serve para todo mundo. Guardem isso. Acho que isso é importante. E para terminar, que o desenvolvimento tem tempo certo, sim. Então, essa história de que cada criança aprende no seu tempo é só história para a gente ficar na zona de conforto. E que a gente, né, precisa ensinar essa criança. Exatamente. Né? Com método, né? Porque ela precisa aprender, tem hora que até dentro de regras, né? Sem dúvida. Então foi uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente, né? Aprendi muito, fiquei muito atenta, ainda bem que tudo isso está gravado, né? Para a gente rever. Para a gente rever. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada mesmo. Foi mesmo, foi assim, um presente e uma fala que vai bem ao encontro do nosso pensamento, né? Então é muito gostoso de ouvir você falando e falar, nossa, eu fiz isso, então estava certo, eu estava no caminho certo, né? Não, agora essa rota eu preciso mudar, porque às vezes aqui eu posso melhorar. Aqui eu posso melhorar. Então é isso, muito obrigada, viu? De eu você que agradeço. Estar, uma oportunidade incrível. Então, pode se despedir do nosso público. Agradeço muito a vocês, a oportunidade, o convite, a vocês que nos assistiram também. É sempre uma alegria falar sobre isso. Realização da minha missão, da minha responsabilidade, né? Então, fico muito feliz de poder alcançar muito mais pessoas também através desse canal. Quem quiser conhecer mais, tem o meu perfil no Instagram, @tatodesenvolvimento. Sigam. Lá estou sempre produzindo conteúdo a esse respeito, falando de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento global como um todo. Então, fica o convite também. Muito obrigada. Isso aí, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. É isso, gente. Muito obrigada de estar aqui junto com vocês novamente, nessa longa estrada, né, do caminhar e do aprender. É isso aí. Que é isso que a gente quer trazer. E a nossa missão também, viu? Né, que a gente gosta muito, que é a educação e compartilhar com tudo isso. Gente, sempre junto, um beijo e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.